Mais uma vergonhosa derrota do Alexandre de Moraes, uma derrota internacional que consolida a percepção dos outros países de que o Brasil já não é mais uma democracia. Nós tivemos essa semana uma semana diferente, né? Uma sequência de gafes, de embaraços internacionais, de crises diplomáticas, Lula indo para a cúpula internacional de ditadores, a Janja querendo pagar sapo ou sermão para o ditador da China, depois o Lula admitindo que quer censurar o Brasil como a China e comparando a sua eleição aqui à ditadura chinesa. Aí você pensa, não tem como ficar pior, né? Nós temos o presidente e a primeira-dama envergonhando o Brasil. Só que aí você tem que lembrar, o Brasil é um país de dois presidentes. Tem o Lula e tem o Alexandre de Moraes, que manda mais do que o Lula, inclusive. E aí, Alexandre de Moraes tem sofrido também alguns reveses internacionais. Ele acha que ele pode mandar em outros países como ele manda no Brasil. E você se lembra muito bem o escândalo que foi quando Alexandre de Moraes pediu a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio na Espanha. A Espanha recusou, Alexandre de Moraes fez uma pirraça, bateu os pés no chão e soltou, liberou para a prisão domiciliar um traficante húngaro que está aqui no Brasil e que a Espanha está pedindo a extradição. Então ele quis soltar um traficante. Viu que pegou muito mal, afinal de contas o traficante não tem casa no Brasil, não tem como ter prisão domiciliar, teve que devolver o cara para a cadeia. Mas foi uma vergonha gigantesca. E aí você se lembra disso aqui, quando ele pediu a extradição e a Espanha deu essa resposta, motivação política, e nega extraditar Oswaldo Eustáquio. Uma corte da Espanha, a Suprema Corte da Espanha, basicamente documentou uma resposta que fala isso aqui, ó. O STF brasileiro não é mais técnico, é um órgão político, está perseguindo opositores e nós não vamos devolver o Oswaldo Eustáquio. Não satisfeito, o governo brasileiro foi lá e recorreu. E aí hoje sai a resposta. Justiça da Espanha rejeita recurso por extradição de Oswaldo Eustáquio. O Tribunal Espanhol considera que o Brasil não tem legitimidade para recorrer de forma autônoma da decisão que negou a extradição. A Justiça na Espanha negou um recurso apresentado pelo governo brasileiro para reverter a decisão que recusou a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, 46 anos. Ele é alvo de mandado no Brasil por crimes como ameaça, corrupção de menores. Aqui, corrupção de menores, sabe por quê? Porque ele perdeu a renda dele, daí a filha dele começou a pedir Pix para sobreviver e eles estão falando que ele está corrompendo a filha dele, usando as redes sociais da filha. Olha que loucura isso aqui. E tentativa... Aquela famosa tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito que ninguém no mundo, agora a gente está vendo, não são só os brasileiros que não acreditam, o mundo já não acredita nessa tal tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A decisão foi tomada em 5 de maio pela terceira sessão penal da Audiência Nacional, que considerou que o Brasil não tem legitimidade. Em 14 de abril, aí fala que eles já tinham pedido extradição, e na época o tribunal argumentou que os fatos atribuídos ao jornalista estariam conectados a condutas de natureza política, o que inviabiliza a entrega. Na nova decisão, o tribunal reforçou que o Estado brasileiro não é parte do processo e, por isso, não pode recorrer de forma autônoma, podendo, se for o caso, só aderir ao recurso do Ministério Público. Lembrando, quem que entrou com esse recurso? Não foi o Alexandre de Moraes. Quem entrou com o recurso foi a AGU, foi o Bessias. Lembra do Bessias, aquele que ia levar o documento lá para o Lula não ser preso, que a Dilma falou assim, o Bessias está aí daí com aquele documento, que era para nomear ele na Casa Civil, para ver se dava para ele foro privilegiado e ele não poder ser preso. Lembra disso, né? Pois bem, o AGU, o Bessias foi lá, tá aqui, ó. A AGU informou que se manifestou favoravelmente à tentativa de recurso com o entendimento que todas as medidas legais cabíveis devem ser adotadas para viabilizar. Cara, como é que o cara pode ser tão imbecil assim, né? O Imbecias. Ele não tem nada a ver com o processo, ele vai lá, entra com um recurso, leva um não e fica mal pro Moraes ainda, porque volta à tona e o Brasil relembra esse ato vexaminoso onde a Espanha recusa a extradição de um jornalista por dizer que a Suprema Corte está pedindo a prisão dele por motivos políticos. Você entende a gravidade disso? Existe uma decisão de um colegiado da Suprema Corte Espanhola, um documento real, dizendo que a Suprema Corte Brasileira está pedindo a prisão de alguém por política. Pelo amor de Deus.
E aí o Alexandre de Moraes continua fazendo o que ele quer. Agora condenou a Zambelli a 10 anos, né? Por que ele condenou a Zambelli? Porque sem prova alguma ele disse que ela estava ligada ao hacker que invadiu o Conselho Nacional de Justiça e depois condenou também ela por porte ilegal de armas, sendo que ela tem porte de armas. Não aceitou a decisão da Câmara dos Deputados, de 315 deputados, da suspensão da ação penal contra Bolsonaro, mas tá tudo bem. A democracia tá pungente. Mais uma vergonha. Agora, a AGU fazendo o Alexandre de Moraes passar vergonha.